Nono dia. Ponderação. Virtudes, milagres e obras singulares que os Santíssimos Peregrinos exercitaram nos 7 anos que assistiram no Egito. Pondera como, detendo-se estes inocentes fugitivos 7 anos no Egito, não esteve parada a sua oficiosa caridade, que não cessa o fogo de arder, nem sabe fazer pausas a graça do Espírito Santo, onde assiste, antes sempre, busca novas maneiras de aproveitar, e como estes santíssimos peregrinos eram templos vivos do Divino Espírito, ainda que estavam de assento em uma sociedade, nem por isso deixavam de influir com a sua fogosa atividade em toda a região do Egito, despendendo luzes e benefícios a todos os seus habitantes, sendo inumeráveis aqueles a quem, com a luz da fé, abriram os olhos para verem os erros em que viviam, e a quem, com o calor da sua caridade, juntamente enterneceram os corações, e para chorarem os mesmos erros que chegaram a conhecer, e com os corações contritos e os entendimentos alumiados, se sujeitavam, rendidos, aos saudáveis ditames com que a Senhora e São José os guiavam, para a mais alta perfeição, a qual lançou tão profundas raízes que depois brotou em tão heróicos exemplos, que ao mundo ilustraram tantos e tão santos eremitas e anacoretas que no Egito floresceram. E para melhor persuadirem as mesmas verdades católicas que lhes ensinavam, as confirmavam com admiráveis prodígios e estupendos milagres, dando vista aos cegos, ouvidos a surdos, língua a mudos, pés e mãos aleijados, a saúde a todos os enfermos. E para que esta sorte mais universal e tivesse mais a quem se aplicar, visitavam muitas vezes estes inculpáveis desterrados aos hospitais, onde, ao alívio dos corpos, ajuntavam a consolação do espírito, livrando a uns da doença e alentando a outros para fazerem meritórios, com a paciência, os seus trabalhos, distribuindo a cada um já a saúde, já o conforto, conforme com a luz do céu conheciam, lhes era mais conveniente, ficando deste modo todos remediados. Então santos exercícios e obras de tanta piedade e misericórdia gastaram os celestiais peregrinos os 7 anos que se demoraram no Egito, sem perder instante, que não aproveitassem. Oh, se eu, à vista disto, ao menos me confundira, pois, vivendo peregrino no desterro deste mundo, vivo nele, como se fora a própria pátria, como se aqui fora cidade permanente, e não tivera outra futura que devia esperar e outra pátria eterna que devia pretender. Mas não quisera só, santíssimos peregrinos, confundir-me deste erro. Também desejara que a esta confusão se seguirá a graça de fazer obras tão santas como as vossas. Desejara justificar-me para Deus e para a eternidade. Desejara na vida transitória proceder de sorte que conseguisse a permanente e perdurável. Assim será se vós, a fim como me excitais com o patrocínio que sobre todos é o mais poderoso, fizerdes que como o mais poderoso venha a ser o mais eficaz. E que pedireis vós, ó castíssimo José e Maria Santíssima, que não faça esta senhora quando se designou aceitar-vos por seu esposo? E que pedireis vós, ó Beatíssimo José e Maria, ao Divino Jesus, que com efeito vô-lo não conceda, quando de vós, ó Puríssima Maria, quis receber o ser de homem, e de vós, ó Santíssimo José, a opinião de Pai, e de ambos o amparo, consolação e companhia neste desterro. Por todos estes títulos
e pelo que todos os três padecestes nesta peregrinação e desterro, vos peço que nas obras, palavras e caminhos da minha vida peregrina e desterrada me façais santo, já que todos três sois santos. E pois no Egito fizestes milagres tão portentosos, fazei que em mim, um dos maiores, qual é a conversão de um pecador? Dai-me a luz da graça, dai-me o fogo do vosso amor, dai-me a compulsão do coração, dai-me o seguimento dos vossos passos, dai-me afeição aos vossos trabalhos, para que, em seguimento vosso, alcance a perfeição e, sem perder o tempo, lucre a eternidade perdurável. Amém. E assim este autor deste livro termina esta novena, que é um escudo contra os males da vida, porque nos ensina como vencer estes males, especialmente os males espirituais, pois estes três santos peregrinos, Jesus, Maria e José, enquanto estiveram no Egito, enquanto estiveram numa terra estrangeira, não perderam tempo, não ficaram escondidos, não colocaram a lanterna da fé e da graça escondida, mas acenderam a sua luz da forma como podiam, e para cada um que conheciam, conforme pudessem receber. Eu achei isto interessante porque, conforme a centelha da graça que cada um possuía, eles davam para que aquela pessoa fosse curada da sua doença corporal ou espiritual. Isto é muito importante. Isto revela muita misericórdia da parte de Deus. Por vezes nós temos muita pressa em ajudar espiritualmente. Às vezes até temos um bom desejo de fazer isso. Vemos pessoas ao nosso lado que estão no erro e às vezes as nossas palavras não chegam ao coração dessas pessoas. Porque infelizmente essas pessoas ainda estão em degraus tão inferiores que não conseguem perceber o que está mesmo à frente delas. E precisamos então usar da misericórdia. Aquela misericórdia que este mundo às vezes figura de uma forma diferente daquela que provém de Deus. A verdadeira misericórdia que nós possamos dar ao outro, não aceitar os seus erros e olhar para o lado e fingir que nada está a acontecer. A verdadeira misericórdia é aquela que se preocupa, porque se nós somos indiferentes aos que estão ao nosso lado e vemos, olha, cada um tem a sua fé, mesmo que essa fé seja errada, mesmo que essa fé a leve para o inferno, isso é misericórdia. Os santos peregrinos numa terra estrangeira, numa terra idólatra como era o Egito, o que eles fizeram? Tentaram de todas as maneiras e a quem podiam fazer e aceitavam dar a graça de Deus, do verdadeiro Deus, curando não só os males do corpo, mas também do espírito. Esta novena é efetivamente um escudo contra os males da vida. Mas muitas pessoas hão de ouvir este título, Males da Vida, e vão passar apenas nos males materiais. Mas esta vida, como aqui bem lembrou o autor deste livro, é passageira. Um dia vais ter que devolver tudo, todo o material vais ter que deixar aqui nesta vida. Esta vida não é eterna. Esta vida vai acabar. Vai ao cemitério e vê quantas pessoas estão lá e que já viveram e que por mais riquezas, por mais honrarias, por mais canudos, por mais licenciaturas, por mais mestrados e por mais ensinamentos que essas pessoas tenham de forma material recebido nas suas vidas,
elas acabaram por deixar tudo. O que é que elas levaram para além do túmulo? O que tu queres levar para além do teu túmulo? Olha à tua volta. Percebe que Deus deu-te várias pessoas para cuidares, várias pessoas para te preocupares. Te ofereceu desde aquele animal de estimação até aquele filho, aquele idoso, aquela pessoa que até julgas que é um fardo. Nós estamos num mundo em que achamos que é um fardo ter uma pessoa doente em casa. Uma pessoa que não produz, muitas vezes dizemos isso. Aquela pessoa está sempre doente. Aquela pessoa está sempre doente, não produz nada. Só nos dá trabalhos. Mas eu te pergunto, será que essa pessoa doente que está na tua casa dá tanto trabalho, não será a forma como Deus está a tentar dar-te para que te santifiques por meio desse cuidado a essa pessoa doente? Aquela criança, aquele filho que te dá tanto trabalho, aquela pessoa da tua casa que não te obedece. Quantos rosários e terços tens que rezar por essa pessoa? Mortificar-te por ela. Deus deu-te essa pessoa para que a salves. Deus não te deu o mundo inteiro para salvar. Deus te deu apenas a tua casa e as pessoas que vais conhecendo no teu trabalho, para seres luz. Não escondas a tua fé debaixo do alqueire. Como disse Jesus Cristo, uma luz não se pode colocar debaixo de uma cama. Não se pode esconder a luz de Cristo. Temos que fazer com que ela saia da nossa casa, preencha a nossa casa inteira e depois transborde para fora. É a luz de Cristo que ilumina o mundo inteiro. Mas primeiro o teu mundo é este que vives no teu trabalho, na tua casa. E é essas pessoas que estão contigo que precisam da tua luz e da tua conversão. Precisa que tu comeces a confirmar as verdades católicas, a ensinar o catolicismo, ensinar teus filhos, ensinar as pessoas à tua volta a não fazerem troça de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. A Deus a honra e a glória. Esta luz do céu que as pessoas tentam de todas as maneiras ofuscar, tirar dos corações das pessoas. Está na hora de sentirmos que neste Egito em que vivemos, de tantas pessoas que estão cada vez mais imersas na idolatria. Na idolatria do mundo, como já expliquei. Porque por vezes há algumas crenças religiosas que debatem com as estátuas de Nossa Senhora, ou com as estátuas de Jesus Cristo, ou com as estátuas dos santos e dizem que isto é idolatria. Oh, como estas pessoas estão enganadas. Até Deus mandou o povo construir estátuas para adornar o templo. A própria Arca da Aliança tinha vários querubins que a ornavam. E apesar do povo hebreu naquela altura não querer fazer nenhuma imagem, porque Deus não queria que eles voltassem aos ídolos do Egito, como aqui bem nós aprendemos. Depois que Cristo veio ao mundo, Ele é a própria imagem de Deus feito homem. A partir de agora não podemos mais deixar de multiplicar as imagens do sagrado por todos os lugares. Muitas vezes entramos numa igreja e vemos como catequizavam antigamente. Não precisavam de livros, bastavam os azulejos a contar as histórias dos santos. As pessoas entravam nas igrejas e olhavam para os santos e então conheciam a história toda do santo a partir da sua imagem. Vocês sabiam que a imagem de um santo, daqueles santos, especialmente daqueles santos mais tradicionais,
como Santa Bárbara, como São Tiago. Tantos santos e santas, nós vemos eles vestidos de algumas maneiras, com palmas nas mãos, outros com olhos, como Santa Luzia, porque a ela foram retirados os olhos, porque ela não queria deixar de ser católica. E ela preferiu ficar sem os olhos do que ficar sem a fé católica. E por isso que ela aparece com um pires na mão, com um prato na mão, com 2 olhos, que depois Deus devolveu-os enquanto ela estava na prisão, depois deste martírio. Ela não cessou de glorificar a Deus. Então as imagens dos santos contam as histórias dos santos. As pessoas deviam entrar numa igreja e tentar perceber que cada imagem conta. Uma vez eu vi numa igreja um São Tiago com umas botas de militar. E não percebi muito bem porque é que São Tiago estava com essas botas. Mas depois que eu fui percebendo a história deste santo e de como ele agiu em muitas das guerras que foram feitas quando foi a reconquista da Espanha e de Portugal aos mouros, ele por vezes aparecia um soldado a lutar juntamente com os soldados portugueses, soldados espanhóis. Aparecia alguém também a lutar com eles. E eles diziam: "A Santiago, que vem junto a nós lutar conosco." Por isso que a algumas cidades foi dado o nome de São Tiago. Procurem saber a história dessa cidade. Vão perceber. Vão começar a entender que nada é por acaso quando se trata de catolicismo. Muitas religiões dizem: vamos viver conforme nos apetece, porque Deus ama todos. Sim, Deus ama todos, mas é muito justo. E vai dar a cada um conforme o que cada um deu a Deus. Não se enganem. Não se enganem perante a justiça de Deus. Deus é justo. Bem justo. Muito justo. Por isso, as imagens dos santos nada mais são do que contar a história católica. Graças a Deus está cada vez mais a aparecer canais no YouTube, que eu posso partilhar depois convosco alguns desses canais, no final deste vídeo. Canais que contam a história dos santos, como um chamado A História das Santidades, ou Leitura Complementar. Vou deixar no final deste vídeo, em telas finais, uma forma de vocês acederem a esses canais. É preciso conhecer a história da Igreja Católica. Lucas Lancaster, por exemplo, está a dedicar-se a esse estudo da história da Igreja Católica. Não tenhamos aquele erro de acreditar no que os livros muitas vezes contaram sobre a Igreja Católica. Os livros de história estão repletos de vários erros que se contradizem. Eu já era criança e às vezes achava que havia qualquer coisa errada. Quando o professor de História contava coisas sempre de forma a denegrir a imagem da Igreja. Mas se nós percebermos a história da Igreja Católica, sem esses véus que a modernidade tenta impingir, para que nós esqueçamos Deus, esqueçamos a realeza de Deus, então vamos perceber que essa história é a nossa história, é a história que construiu a Europa, que fez dela o que é. E se essa Europa está a cair diante dos nossos olhos, se as sociedades estão a cair, estão a desmoronar, vejam a vossa volta, porque há cada vez menos fé, há cada vez menos Jesus é rei destas sociedades. As pessoas preferem acreditar em pessoas humanas com as suas ideias e ideologias, e vão atrás desta ideia e vão atrás da outra, e nem se perguntam se essa ideia tem pelo menos uma base científica. Estamos num tempo de muitos enganos, e só Deus, como dizia Santa Teresa, só Deus basta.
Não te atemorizes. Virá cada vez mais confusões, porque as pessoas estão perdidas atrás de ídolos humanos. Como já disse, os verdadeiros ídolos da nossa sociedade são estes ídolos, essas pessoas que empurram multidões para longe de Deus, com as suas danças, com os seus cantares, com as suas músicas. Ainda por cima, muitas vezes, não só entretêm, mas doutrinam para coisas que são mesmo maléficas. Ainda ontem estava a ouvir uma pessoa fazer uma piada, a usar o nome de santos, de São Pedro. Muitas vezes têm essa mania as pessoas de usarem o nome de São Pedro quando falam de pessoas que vão para o céu, essas coisas todas. E sempre com aquela vontade de denegrir as imagens católicas. Porque a piada foi para esse lado mesmo. Para as pessoas rirem de São Pedro, rirem dessas histórias que inventaram, que nada são católicas. Essas pessoas deviam pedir muito perdão a Deus. São blasfémias. São blasfémias que se faz quando se faz estroça, quando se faz histórias com a Santíssima Virgem Maria que nada tem a ver com a realidade. Por exemplo, esta novena contou como foi os 7 anos que a Sagrada Família esteve no Egito. O que eles fizeram? Quantas histórias que já contaram errôneas sobre essa estadia, tentando fazer com que Jesus Cristo se torne um Jesus mais maleável conforme a modernidade. Convido a todos a conhecer cada vez mais a sua Igreja Católica. Convido aos católicos a serem mais católicos, a lerem livros que sejam católicos. Não se enganem, não se entretêm com essas histórias que vos contam, que nada de histórico tem. Procurem pessoas que estejam verdadeiramente interessadas na verdade, porque a verdade liberta. E este livro também me libertou. Depois de acabar esta novena, eu vou também fazer outro vídeo a explicar como é feita esta novena. Isto que estou a fazer é apenas uma forma de ponderação, como diz aqui o escritor, é a pessoa fazer uma reflexão sobre aquele episódio em que a Sagrada Família esteve desterrada no Egito. Mas antes de fazer essa ponderação, existem orações iniciais que eu também coloquei antes dessas ponderações. Mas para que não seja muita confusão para as pessoas, eu vou fazer um vídeo a explicar como é feita esta novena. Depois este livro vai fazer orações para continuar a termos esse escudo. Como é que nós vamos fazer um escudo contra os males da vida? Nós não podemos apenas ficar só nesta parte superficial da novena. Precisamos continuar a ser fortes. Por exemplo, nós quando temos uma doença, nós temos que tomar um comprimido. E enquanto a doença está, nós temos que continuar a tomar o comprimido. Nós não podemos dizer, não vou tomar o comprimido, deixa a doença prosseguir. Não, o médico vai dizer, tu tens de tomar esse comprimido até a doença acabar. A mesma coisa é as doenças espirituais. Nós precisamos continuar a rezar. Não podemos só rezar quando nós temos um problema na vida. Caiu, tivemos uma doença, fizemos uma novena, ficamos curados, pronto, esquecemos. Não. Se quisermos fazer com que essas doenças que às vezes Deus nos dá, Deus nos manda, para que nós nos convertemos, temos que usar essas doenças para continuarmos nessa luta espiritual. E por isso que este livro propõe esse escudo contra os males da vida, que na verdade agora vai continuar. Eu depois vou continuar com as orações que depois está no final deste livro. Essas orações são o quê? São uma forma de cada católico se preparar dia após dia. Fazer esse escudo. Esse escudo que estamos a fazer não é um escudo que se faz de uma hora para outra. É um escudo que se vai tecendo, linha com linha, devagar. Esse escudo vai se fortalecendo. E é isso que eu quero vos ensinar ou compartilhar convosco. Eu estou aqui apenas a partilhar o que eu estou a aprender. De uma forma bastante humilde. Cada um
recebe este tesouro da forma que quiser. Mas acreditem, este livro, como tantos outros que eu estou a ceder, são verdadeiros tesouros que nós precisamos adquirir, que nós precisamos ir buscar, aprender. Saiamos da nossa tibieza, sejamos cada vez mais católicos, que nós cada vez mais fortalecemos este escudo contra os males da vida, com orações, com realmente invocações, e cada vez mais nós possamos fortalecer este escudo de forma que todos os males da vida, tanto materiais como espirituais, não nos vão atingir, não nos vão incomodar. E como aquelas palavras de Santa Teresa, não te atemorize o teu coração. Só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.